paz, irmãos. Amém? Pode tomar seu lugar? Estamos felizes com o Senhor, porque mais uma vez o Senhor está conosco. Aliás, o Senhor nunca nos deixa, né? E ai de nós se Ele fizesse isso. Abra a sua Bíblia, Salmo 91. Salmo 91. Nós vamos ler o versículo 1 e 2 dos Salmos 91. Amém? Todos acharam? Diz assim a palavra: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Amém? Nós lemos o versículo 1 e 2 do mais poderoso salmo que existe. É isso? Não? É o salmo da página amarela, né? Que fica tudo amarelo. Não, queridos. Toda a Bíblia é a palavra de Deus. Vivemos momentos tão difíceis, em que a nossa vida parece um turbilhão de emoções. Nós ligamos o televisor, é tragédia, é problema. Estamos dentro da empresa, é problema, na rua é problema, em casa é problema, com filho às vezes é problema, com pais é problema. Ou seja, existem momentos na vida que vêm desafios, obstáculos, lutas, dias maus. Tem horas que a nossa vida, ela é um eterno carrossel, né? Estamos lá em cima, de repente a gente desce, sobe de novo, e dias em que são maus e batem na nossa porta, são dias maus. Mas, quando nós olhamos para esses dias maus, e nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos entender que nós encontramos oportunidades de nos conscientizarmos que por mais difícil que possa ser o seu e o meu problema, por mais difícil que possa ser o momento que você esteja vivendo, são oportunidades que temos de entender que Deus é o nosso refúgio, e que a única solução para a nossa vida é estar escondido em Deus. Aliás, é o tema dessa mensagem: escondido em Deus. Ou seja, Salmos 46:1 diz que Ele, Deus, é o nosso refúgio, Ele é o nosso socorro, Ele é fortaleza, bem presente no dia da angústia. Nesse turbilhão que estamos vivendo nos últimos tempos, quando eu paro para analisar, por exemplo, há 30 anos atrás, 40 anos atrás, parece que o mundo vivia mais lento, parece que as coisas corriam de uma maneira mais lenta. Você quase não ouvia falar de câncer, você quase não ouvia falar. Estresse, então, era uma coisa que nem se falava. Depressão, muito pouco, pouquíssimas vezes você ouvia alguém falar que se suicidou. Mas os tempos mudaram. E nós estamos vivendo dias terríveis, dias angustiantes, dias tenebrosos. Mas eu quero te dizer que a palavra de Deus diz que aquele que habita no Senhor, no esconderijo do Altíssimo, vai descansar debaixo das suas sombras. O grande problema hoje, nosso, cristãos, não vou nem falar das pessoas que estão aí fora, mas nós vivemos esse turbilhão de emoções e por vezes esquecemos de nos esconder no Senhor. Esquecemos da verdade bíblica que diz que se eu estiver escondido no Senhor, eu vou poder descansar debaixo das suas sombras. E existem algumas lições que nós aprendemos agora, lições para a nossa vida. Estar escondido no Senhor é ter certeza que o dia mau ele pode vir, mas ele vai passar, porque nós temos um Deus bem presente na hora da angústia.
Nós temos um Deus que não nos abandona como os deuses do mundo que abandonam alguém, ou como Baal, que Elias disse: olha, clamem mais alto, talvez Baal está dormindo, mas o nosso Deus não dorme, o nosso Deus não tosqueneja. E a verdade bíblica é o seguinte: se eu estiver escondido em Deus, mesmo na hora da adversidade, eu vou sentir o refúgio do Senhor, eu vou sentir a alegria do Senhor. Ou seja, Deus é a nossa fortaleza, irmãos. E nós, como cristãos, nos esquecemos disso. Várias vezes nós esquecemos disso. Esquecemos tanto, que a nossa vida começa a virar esse turbilhão de emoções. E nós, por vezes, nos perdemos na nossa maneira de agir, de pensar. Começamos a achar que Deus não tem mais poder, porque Ele não olha mais para mim, Ele não me vê mais. Talvez alguns começam a achar que o Senhor não é mais poderoso para curar aquela enfermidade, que o Senhor não é mais poderoso para curar um câncer, para curar uma depressão, que o Senhor não é mais poderoso para curar um problema na mente, seja lá o que for. Mas eu quero te dizer que a palavra nos diz que Ele é um esconderijo, porque Salmos 27:5 diz assim: porque no dia da adversidade, me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. O salmista estava falando que quando ele crê, quando ele acredita, quando ele tem a sua vida firmada no Senhor, no dia da adversidade, Deus nos esconderá do perigo, nos esconderá do mal. Deus é conosco, e essa verdade não pode ser esquecida, essa verdade não pode ser negligenciada. Quantos crentes desesperados nos últimos dias, sem saber para onde correr, sendo que nós temos um Deus que é socorro bem presente, que se nós clamarmos a Ele, nós orarmos a Ele, Ele ouve, porque a palavra de Deus diz que Ele não está com seus ouvidos tampados, não, para que não ouça, e Ele não está com seus olhos fechados para que não veja. Ele ouve, Ele vê, Ele fala, Ele conhece o meu e o teu problema. Ele nos esconde, Ele tem prazer em guardar a nossa vida, mas nós nos esquecemos dessa verdade e nos desesperamos. Eu sei que a situação é difícil, ninguém gosta de ouvir que a doença não tem solução, ninguém gosta de ouvir que o desemprego chegou, ninguém gosta de ouvir que alguém faleceu, que um ente querido partiu, ninguém gosta. Assim como eu não gostei de ouvir quando o médico me disse: olha, o médico é um pastor, um homem de Deus, tremendo, um homem de Deus que tinha vida diante de Deus, e ele disse: meu irmão, vai orar, porque eu não sei mais, na medicina não pode mais fazer nada por você. E já fazem 20 anos eu estou aqui ainda, porque naquele dia eu entendi que o meu refúgio era o Senhor. Nós tínhamos tentado, temos que tentar, temos que ir ao médico, sim, mas naquele momento eu entendi que não adiantava mais, o meu refúgio era o Senhor. Meus irmãos, no dia do desemprego, nós precisamos estar guardado no esconderijo do Senhor. O que é isso? Salmos 36:7 diz assim: quão preciosa é, ó Deus, a tua benignidade, pelo que os filhos dos homens se abrigam à sombra das tuas asas. Não importa se rico, se pobre, se solitário ou não, não importa se emocionalmente desequilibrado ou fragilizado, eu quero dizer que o supremo governante do universo, Ele está pronto para oferecer os seus braços para nós, e nos guardar debaixo das suas asas. Não importa o problema que eu esteja passando, ou que venha passar, que você venha passar, mas quando nós tivermos essa verdade dentro da nossa vida, nós vamos entender que o nosso socorro é o Senhor, e Ele é o único socorro na hora da angústia.
Eu comentei aqui que a penúltima crise renal que eu tive, eu passei tão mal lá no hospital, porque a pressão caiu, o medicamento que deram caiu, aí volta o outro medicamento. Sei que foi uma roleta russa ali, que o negócio estava feio. Mas no momento, determinado momento, quando o medicamento não funcionou, que a dor apertou mesmo, eu já sei como é, né? Já tive algumas. Mas naquele momento eu me senti guardado pelo Senhor, de tal forma que a dor estava aumentando e o coração estava alegre. Dá para entender isso? Naquele momento era como se o Senhor estivesse dizendo: olha, meu filho, eu estou aqui, eu sei que está doendo, mas eu estou aqui. Mas foi uma sensação tão gostosa naquele momento, tão gostosa, e eu não sei, se eu tivesse partido naquele momento, não sei, sabe, foi algo tão gostoso em meio à dor. O que eu aprendi com isso? Eu aprendi com isso que o Senhor é o nosso socorro, irmãos. Pode estar doendo a sua vida, pode estar doendo aquela situação, dentro da sua casa pode estar um problema que for, pode ser desemprego, pode ser falta de alguma coisa, ou fartura, como o pastor Fantini sempre fala, né, que farta tudo, mas o Senhor está conosco. E quando nós estamos escondidos, habitando no esconderijo do Altíssimo, nós estamos habitando com Ele. Ele tem prazer em guardar-nos, porque Ele é o socorro. Outra coisa, habitar no esconderijo é estar em lugar de abrigo. Isaías 3,6 diz: e haverá um tabernáculo para a sombra contra o calor do dia, e para refúgio e esconderijo contra a tempestade e a chuva. É sentir-se, irmãos, abrigado, por exemplo, abrigado na presença do Senhor. É sentir alegria, refúgio dEle, mesmo na hora do desânimo, mesmo na hora da angústia. O salmista, ele sentia-se abrigado no tabernáculo do Senhor. O que eu quero que você saia daqui nessa noite, conscientizado de que você tem um Deus que guarda a sua vida, que o inimigo não pode lhe tocar. Tem muita gente dizendo, muito crente dizendo: o diabo fez, o diabo aconteceu. Meu irmão, o diabo até para tocar, ele precisa da permissão de Deus. Ele não pode tocar na tua vida sem que Deus permita. Não foi assim com Jó. E nós atribuímos tanto poder ao diabo, nós atribuímos tanto poder ao material, às pessoas materiais. Não, o nosso Deus é socorro bem presente na hora da angústia. É Ele que nos guarda, é Ele que tem a mão forte para nos tirar do lugar terrível. É Ele que tem a mão forte. Saia daqui confiante nesta noite, dizendo: Deus, eu sei que o Senhor está comigo, aleluia. Vai passar essa tempestade, vai passar o momento terrível, vai passar o desemprego, vai passar a enfermidade, mas os que confiam no Senhor permanecem para sempre. Habitar no esconderijo, irmãos, é estar num lugar de esperança e nele descansar. Salmos 4:8 diz: em paz também me deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. A paz do Senhor nos dá um sono tranquilo no meio da adversidade. No meio da adversidade, o Senhor nos faz repousar. O que é isso? Ele nos faz andar em verdes pastos, Ele nos faz caminhar por caminhos tranquilos, mesmo quando estou caminhando no vale da sombra da morte. Eu quero te dizer que o Senhor é contigo e Ele guarda a tua vida. O Senhor é aquele que guarda, o guarda de Israel não tosqueneja, Ele não dorme, Ele cuida de você e cuida de mim. Ele cuida de nós, irmãos. E parece que em pleno século 21, as pessoas estão perdendo a noção de que Deus continua guardando o seu povo.
E as pessoas estão se desesperando, ouvindo, eis o Cristo ali, corre um monte de gente ali. Eis o Cristo acolá, corre um monte de gente para cá. Eis que neste lugar, Deus está dando dinheiro, corre um monte de gente para lá. Eis que naquele lugar Deus está dando casa própria, corre um monte de gente para lá. Mas a palavra de Deus diz que é nele, por Ele. Nós temos que viver por Ele. Não precisamos correr atrás de ninguém. Nós não precisamos correr atrás de bênção, porque a palavra de Deus diz que a bênção já está em nós. O Senhor está conosco, em nós e por nós. Então, a essa situação que você está passando, Ele está cuidando. Não é você. Às vezes nós queremos nos refugiar em nós mesmos. O que é isso, refugiar em nós mesmos? Eu faço, eu aconteço, eu sou o cara, eu sou bom, eu tenho um emprego bom, eu tenho, talvez alguém vai dizer, mas eu tenho um carro bom, tenho uma casa boa, eu tenho um emprego bom, a saúde está bem, os filhos estão bem, está todo mundo bem. Mas o dia mau pode vir. E nesse dia mau você tem que lembrar o seguinte: olha, Senhor, o Senhor é o meu refúgio, porque se depender da economia, eu estou na roça. A verdade é essa, depender da economia do país, eu estou na roça, irmãos. Por mais que estão tentando acertar, mas está ruim. Mas o mundo está ruim. Da mesma maneira que acontece catástrofes, da mesma maneira que acontece imprevistos, da mesma maneira que acontece no mundo desastres. Aquele massacre que teve na escola, lá em Suzano, uma coisa que me chamou a atenção, um dos meninos que morreu ali, o pai dele estava no velório, e o repórter entrevistou, o pai dele é cristão. E o repórter entrevistou o pai. E o pai naquela tempestade toda, o pai dele disse o seguinte: olha, eu não posso falar ao contrário do que eu ensinei ele nesses anos todos. Eu não posso falar ao contrário daquilo que eu coloquei sobre ele, que eu ensinei. E aquele homem começou a falar do amor de Jesus. Ele começou a falar do amor de Jesus. Sabe o que é isso? Isso é vitória no meio da tempestade. É a alegria que Deus dá, que eu não sei de onde sai, nós não sabemos de onde sai. É aquela mãe, que eu já contei o testemunho, não vou contar tudo, mas é aquela mãe na igreja que perdeu o filho de 13 anos, assassinado. Mas no domingo ela estava lá glorificando, e Deus encheu aquela congregação de tal poder, de tal manifestação do Espírito dele, que aquela mulher, ela chorava, ela sorria, ela pulava, ela glorificava, falava em línguas. Era um misto de sentimento que estava naquele lugar. O Senhor bradou naquele momento. Meus irmãos, o Senhor continua sendo o nosso refúgio. Nós não podemos nos esquecer disso. Eu sei que pode estar difícil, eu sei que está difícil, por exemplo, e nós não temos noção do que a família da irmã Betânia está passando, porque eles foram lá por causa do pai, que o pai está nas últimas, estão só aguardando o pai partir. Eles foram por causa do pai e a mãe faleceu. Dá para você imaginar isso? Mas de uma coisa eu sei, que o meu Deus é o Deus de refúgio, é o Deus que vai guardar, é o Deus que está consolando aquele povo. É vitória no meio da tempestade, é alegria no meio da dor, é o nosso Deus. E da mesma forma que acontece catástrofes no mundo, também acontece catástrofes no nosso coração. Às vezes o nosso coração está em pedaço, a nossa vida está terrível, está em pedaço, a coisa parece que não anda mais, não funciona mais, mas eu posso dizer para você com toda certeza, que o nosso Deus, Ele não perdeu o controle da minha e da sua vida, Ele continua exatamente no controle aonde tem que estar, nada foge do controle de Deus. Então o que você está passando nesta noite, talvez essa enfermidade, pode ter certeza, nada foge do controle do nosso Deus, porque Ele é refúgio bem presente na hora da angústia. É Ele que cuida dos seus. Está
habitando no esconderijo, é entender o que diz Romanos 8:37, que diz assim: em todas as coisas seremos mais do que vencedores por Cristo que nos amou, por aquele que nos amou. Estar no Senhor, irmãos, estar refugiado no Senhor, é entender a grandeza desse Deus, é entender a grandeza de um Deus que se fez carne, é entender a grandeza de um Deus que se fez homem, é o único Deus que se fez carne e pisou nesse mundo, para que eu e você hoje pudéssemos ter certeza que Ele tem cuidado de nós, porque eu não consigo acreditar num Deus que morreu e não cuida. A palavra de Deus diz que Ele morreu, Ele ressuscitou e Ele tem cuidado do seu povo através do seu Espírito. Então fica firme, continua, está difícil, mas continua, porque o nosso Deus, Ele tem o controle da minha e da sua vida, e ninguém é peru para morrer de véspera não. Nós só partiremos quando o Senhor determinar, porque a vida está na mão dEle, e a morte está na mão dEle. Deus, se assossega aí, né? Se assossega, como alguns dizem, numa palavra bem popular, se assossega, sossega o teu coração, minha irmã, meu irmão, sossega a sua vida. O Senhor tem cuidado de você, o Senhor tem cuidado de você, moça, moço, jovem, minha irmã, meu irmão, de mais idade, sossega o teu coração. Deus, Ele tem cuidado do seu povo, Deus, Ele tem cuidado do seu povo. Fiquemos de pé. Em Apocalipse 2:17, deixa eu ler com vocês aqui, 2:17. Apocalipse 2:17 diz assim, é a carta à igreja de Pérgamo. No 17 ele diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer darei o maná escondido, e lhe darei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, no qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Mas eu quero ficar com a parte A que diz assim: ao que vencer darei do maná escondido. Eu não sei que maná é esse escondido, mas o Senhor ministrou, quando eu abri esse texto, que são riquezas da sua glória. Poderiam ser riquezas da sua glória que eu não conheço, são coisas que eu desconheço, mas ele estava dizendo a Pérgamo: olha, aquele que vencer eu vou dar do maná escondido, é algo que eu escondi, eu separei, eu guardei para aqueles que vencerem. A vitória é tua e ninguém pode tomar, meu irmão, minha irmã. Ainda que se levante todo o inferno e diga que você é derrotado, pode sair daqui dizendo: eu sou vitorioso, porque o meu Deus tem me guardado debaixo das suas asas. Eu sou vitorioso, porque Deus está guardando a minha vida, o meu deitar e o meu levantar. Deus está comigo no alvorecer da aurora. Deus está comigo. Você vai deitar e Ele vai estar lá do seu lado. Você vai levantar amanhã, Ele vai estar do seu lado. Você vai trabalhar, Ele vai estar do seu lado. Deus tem guardado o seu povo. Então diga para o inferno hoje: eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus, porque Ele me amou. Aleluia. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Ele veio, sim, o amém, somente dele, mais ninguém.
Oh, meu Pai, ajuda meu irmão, ajuda minha irmã. Senhor, a Tua palavra, ela vem e ela bate em nós, mas com amor, para entendermos que nós precisamos estar refugiados no Senhor. Se alguém entrou aqui com dificuldade, com uma palavra de derrota, se alguém entrou aqui com uma palavra de derrota, nós queremos dizer que nós temos a palavra da vitória, que é o Senhor. Cuida desse povo, Pai. Eu não sei o que vai acontecer amanhã ou daqui um minuto, mas cuida do seu povo, Senhor. Deus é Deus, se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus, se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus, se a doença vier, Ele é Deus, se curado eu for, Ele é Deus, se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Aleluia, aplauda esse Deus. Aleluia, toma o seu lugar. Oh, aleluia. Por mais lutas que nós passemos, eu quero te dizer que tudo um dia vai acabar, porque nós vamos morar com o Senhor. João diz que ele foi preparar lugar para onde ele estiver, nós estejamos também. Tudo vai passar, tudo vai acabar, mas enquanto você estiver aqui, mesmo no momento de dor, você é vitorioso, porque o teu Deus venceu. O teu Deus venceu a cruz do Calvário. Amém?